Olá, alunos do terceiro ano do Colégio Magistral. Aqui é a professora Késia, professora de Física. Na aula de hoje, vamos iniciar o estudo sobre o movimento harmônico simples, ou simplesmente MHS. Vamos lá? Temos então, que durante muito tempo as informações a respeito do movimento da Terra, certo? Eram obtidas pela simples observação dos astros. Como todo observador está posicionado na superfície terrestre, naquela época então, acreditava-se, certo, que o nosso planeta ele estava parado e que as estrelas que estavam em movimento em torno do nosso planeta. Foi então por meio de um procedimento muito simples que encanta as pessoas, certo, dentro e fora da ciência até os dias de hoje, que Foucault, ele demonstrou que a Terra girava em torno do seu próprio eixo. E o que foi que ele fez para demonstrar isso? Ele utilizou, este experimentozinho que está representado aqui nesta imagem, em que, utilizando um pêndulo de 70 metros de comprimento e 30 kg de massa, ele conseguiu manter a oscilação deste aparato por um longo intervalo de tempo, certo? O pêndulo, então, assumiu uma posição de destaque na história da humanidade, tanto do ponto de vista científico, certo? Como do ponto de vista social, sendo então, sua demonstração feita lá, em 1851. Esse sistema, ele ficava então posicionado, certo, no centro de uma esfera de 6 metros de diâmetro, na qual cada grau, aqui, olha, representado, foi dividido em 4 partes. Quando então realizada a experiência de Foucault, as demonstrações eram feitas em público para que todos pudessem então contemplar esta descoberta. O interessante é que, apesar de observarmos o pêndulo girando, na verdade isso não acontece, certo? Por quê? A Terra é que gira enquanto o pêndulo ele se mantém oscilando no mesmo plano. Por isso, chegou-se à conclusão de que, não era todos os demais astros, as estrelas que estavam em movimento em torno dele, e sim, que a Terra ela girava em torno do seu próprio eixo. Tranquilo até aí? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Temos então, que quando a posição, a velocidade e a aceleração de um objeto móvel se repetem em intervalos de tempos iguais, este movimento é chamado de periódico. Temos então um exemplo aqui ao lado, o exemplo do movimento do pêndulo de um relógio, da vibração das cordas de um violão. Podemos ainda citar o movimento da Lua em torno da Terra, ocasionando, certo, as fases da Lua, ou até mesmo as águas do mar, que sobem e descem no fenômeno chamado maré. Logo, quando o movimento ele se repete regularmente, é chamado de movimento periódico. Então, aos tipos de movimento em que o corpo oscila em torno de uma posição de equilíbrio, ora em um sentido, ora em outro, denominamos então de movimento oscilatório ou movimento vibratório. Uma oscilação completa, certo? É o movimento efetuado pelo corpo em um percurso de ida e volta. Já o período, certo, determinado pela letra T, de um movimento, é o tempo gasto para uma oscilação completa, isto é, para cada repetição sucessiva no movimento de ida e volta. Já a frequência é o número de oscilações na unidade de tempo. A unidade de frequência é segundo, já que estamos tratando de tempo. Sendo então, a frequência igual ao inverso do período,
temos que a unidade de frequência é segunda menos 1, e no Sistema Internacional de Unidades temos frequência calculada em Hertz. Frequência é o inverso do período, ou, né, período igual ao inverso da frequência. Temos, então, aqui um exemplo para melhor fixar o conceito de período e frequência. Diz assim, olha, observando os ponteiros de um relógio, podemos dizer que a frequência e o período dos minutos são, respectivamente, 1 dividido por 3.600 Hz e 3.600 segundos, 1 sobre 60 Hz e 3.600 segundos, 1 sobre 60 Hz e 60 minutos, 60 Hz e 60 segundos, ou 60 Hz e 1 sobre 60 minutos. Vamos lá? O ponteiro dos minutos, né? Então, para uma volta completa, temos aqui 3.600 segundos. Lembrando, né? Período é medido, é a medida de tempo, é medida em tempo, e tempo é medido em segundos. Portanto, o período será igual a 3.600 segundos. Já achamos a primeira informação. Sabendo, então, que a frequência é o inverso do período, vamos ter frequência igual ao inverso do período, ou seja, né, a frequência é igual a 1 dividido por 3.600 Hz. Alternativa A. Temos agora, né, os elementos do MHS. Lembrando apenas que nem todos os movimentos periódicos eles são oscilatórios, como, por exemplo, o movimento circular uniforme. Muitos movimentos, eles são apenas aproximadamente periódicos, por causa, certo, da existência da força de atrito, que vai dissipar a energia desses movimentos. Assim como o pêndulo, a corda de um violão, ao fim de um certo tempo, ele tende a parar, certo? Temos agora, né, os elementos de um MHS. O esquema apresentado aqui representa a posição, certo? Aqui, Px, em um determinado instante t de um ponto material em movimento circular uniforme com velocidade angular ômega. Temos então, né, que A1 e A2 nada mais é, né, do que as extremidades do diâmetro, certo? Deste movimento. Logo, né, eles representam os pontos de inversão, pois, né, eles representam os pontos em que P' muda seu sentido de movimento. Temos também, né, aqui, sendo O a origem, certo? Vamos ter que OA1, certo? A distância entre OA1 e OA2, nada mais é do que a amplitude, certo? Os raios que representam, por sua vez, a amplitude A do movimento harmônico simples, do MHS, sendo P', certo? Representando aqui a elongação do MHS. Temos ainda, né, a origem, certo? Representada pela letra O. Ele representa a origem da contagem de elongação, ou seja, representa o ponto de equilíbrio, sendo ômega a velocidade angular, certo? Ou a pulsação do MHS. Φ0 é a fase inicial, ou seja, né, é o valor que o ângulo ele assume no instante t igual a 0. E φ é a fase no instante t. Então, né, esses aqui são os nossos elementos, certo, para o movimento harmônico simples. É válido que vocês tentem não esquecê-los, pois vai ser muito importante, certo, quando formos utilizá-los nas funções horárias do movimento harmônico simples.
Vamos então, né, aprender agora as funções horárias para o movimento harmônico simples. Temos a função horária da elongação. Então, x será igual a cosseno de ômega t mais φ0, onde, né, a função horária de elongação é calculada a partir da posição P' em um instante t, certo? Fornecidas, então, pelas abscissas, pela abscissa x, medida no eixo OX, certo? Aqui, olha, com origem aqui no ponto O, em que, né, x é a elongação, certo? A representa a amplitude, ômega representa a pulsação, certo? T é o instante, né, o tempo, e φ0 é a fase inicial. Podemos observar aqui, né, no nosso gráficozinho, que enquanto P descreve um movimento circular uniforme em torno da circunferência, certo? Ponto P aqui, o ponto P', ele oscila com o tempo no diâmetro horizontal, certo? Como um movimento não uniforme, regido então por uma função horária cossenoidal. Temos então agora a função horária da velocidade. Como o movimento harmônico simples, certo? É um movimento retilíneo, a velocidade aqui no nosso ponto P', certo? Em cada instante será dada pela projeção sobre o eixo OX. Portanto, V, né, será igual a menos ômega A seno de ômega T mais φ0, em que, né, o sinal de menos ele indica que a velocidade tem sentido contrário ao sentido positivo, certo? OX. Por fim, temos a função horária da aceleração, sendo a aceleração igual a menos ômega ao quadrado a cosseno de ômega t mais φ0. Lembrando que ômega, né, representa a pulsação, certo? E φ0 a fase inicial. Mais uma vez, temos que o sinal de menos, ele indicará que a posição, certo? Tem sentido contrário ao sentido positivo de OX. Lembrando ainda que a aceleração no ponto P', certo? Em cada instante será dada pela projeção do eixo OX e do vetor aceleração centrípeta no ponto P. Uma observação, certo? Muito válida é que podemos determinar a pulsação ou a velocidade angular, certo? Sendo ela igual a 2π dividido por t, onde t é o período. Vamos a um exemplo? Diz assim, olha, dada a função horária de elongação, x igual a 3 cosseno de 5π vezes t mais π dividido por 4. Sabendo que todos os valores se encontram em unidades do SI, responda. Letra A, ele pede a amplitude do movimento. Na letra B, ele pergunta qual a pulsação do movimento. Letra C, ele quer o período e a frequência do movimento. Na letra D, ele pede a fase inicial. E na letra E, ele diz que quando t igual a 2 segundos, qual será a elongação do movimento. Vamos lá? Sabemos então, né, que a função horária da elongação é dada por x igual a cosseno de ômega t mais φ0, onde, né, temos que x será a nossa elongação, a é a amplitude, ômega a pulsação e φ0 a fase. Portanto, na letra A, ele pergunta qual a amplitude do movimento, fazendo aqui a comparação entre a função horária dada na questão e a função horária de elongação. Temos que, né, a amplitude é igual a 3 metros. Por que 3 metros? Porque os valores se encontram em unidades no Sistema Internacional de Unidades.
Na letra B, ele pede a pulsação do movimento, ou seja, ele quer o valor, certo, da velocidade angular, ele quer o valor de ômega. Fazendo, né, a comparação entre as duas funções horárias, temos que ômega é igual a 5π radianos por segundo. Na letra C, ele pede o período e a frequência do movimento. Lembram daquela equaçãozinha lá atrás que falei que era muito, muito importante? Lembram, né? Temos, né, que a pulsação é igual a 2π dividido pelo período, certo? Quanto vale a pulsação? Quanto vale ômega? 5π, né? Então, 5π é igual a 2π dividido pelo período. Fazendo meios por extremos, vamos ter 5π vezes t igual a 2π. Logo, t será igual a 2π dividido por 5π. Tenho π no numerador, π no denominador, podemos simplificar. Fazendo 2 dividido por 5, teremos aqui um período, né, de 0,4 segundos. Conhecendo o período deste movimento, posso, então, determinar a frequência. Sendo, né, a frequência o inverso do período, teremos que a frequência é igual a 1 dividido por 0,4, ou, né, frequência igual a 2,5 Hz. 1 dividido por 0,4 dá 2,5. Na letra D, ele pede a fase inicial do movimento. Percebam que, mais uma vez, eu não preciso fazer o cálculo para responder a letra D. Ele pede a fase inicial. Quem é a fase inicial? φ0. Comparando as duas funções horárias, teremos, então, né, que φ0 é igual a π dividido por 4 radianos. Por fim, na letra E, ele diz assim: quando t é igual a 2 segundos, qual será a elongação do movimento? Sabendo que, né, a função horária de elongação dada na questão é igual a 3 vezes o cosseno de 5π vezes t mais π dividido por 4, e t é igual a 2 segundos, vamos substituir o valor de t na fórmula, certo? Então, x vai ser igual a 3 vezes o cosseno de 5π vezes 2 mais π sobre 4. 5π vezes 2 dá 10π. Agora, né, vamos fazer, certo? Vamos resolver o que está dentro do parêntese. Fazendo, então, 4 vezes 10, 40. 40π mais π dá 41π. 41π sobre 4. Logo, né, teremos que a elongação será igual a 3 vezes o cosseno de 41π sobre 4. Cosseno de 41π sobre 4 é igual a 0,707, certo? Então, 3 vezes 0,707, temos aqui uma elongação de 2,12 metros. Espero que tenham compreendido e até a próxima.